Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É uma alegria ter você aqui em mais um encontro. Em toda quarta-feira a gente tem o nosso quadro Descomplica a Alma. Eu sou o Thiago Thierry e eu sempre recebo aqui a professora Arlen Gomes para a gente poder bater um papo super especial. E aí eu já convido você a convidar outras pessoas para estar aqui conosco também nesse encontro. Vou estar chamando a professora Arlen para aqui o seu comentário. Você pode também deixar aqui sua sugestão, suas dúvidas. Ter a sua interação é tudo de bom, tá? A gente já está se conectando aqui com a professora Arlen Gomes. Professora Arlen, Bom dia, Tiago. bom dia. Vamos lá para o rádio, então, se conectar aqui. E nós já estamos aqui conectado com ela, a professora Arlen Gomes, ela que toda quarta-feira tem a alegria e essa disponibilidade de estar conosco trazendo uma super aula. Então, convido você a também estar conosco nesse encontro super especial. Descubra como ciência e fé se conectam para transformar vidas. Com você, Arlen Gomes, professora especialista em neurociências e psicoteologia. Professora Arlen Gomes, primeiro lugar, seja bem-vinda aqui à Solvida FM. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos aí que estão nos acompanhando. Prazer, mais uma quarta-feira estarmos juntos aqui. Verdade, mais uma quarta-feira e, por sinal, professora, um tema super importante que você vai abordar hoje com a gente, que é a era dos cristãos que usam aí as redes sociais e para ser, como é que diz, as curtidas para sinalizar aí o Espírito Santo, para mostrar que ele está no auge, que está bom, e aquela igreja que a gente tinha lá no passado, onde a oração, onde trazer a presença de Deus fazia toda a diferença, hoje a gente vê que ser um popstar na internet parece que está bem melhor do que essa questão do passado. Então eu gostaria que você trouxesse um pouco aí a luz do conhecimento, da palavra, para que as pessoas possam entender o que eles estão vendo e o que, digamos aí, que seria certo ou errado, ou qual é o caminho da luz. Eu gostaria que você falasse um pouco mais para a gente sobre essas questões da internet e também desse mundo físico, professora. Bom, Tiago, quando a gente fala, eu vou usar um termo que tem sido chamado assim de fé digital, né? Quando a gente fala de influencers e pessoas que estão, assim, a gente tem uma tendência hoje de muitas pessoas, influencers e blogueiros, blogueiras, etc., usando o nome de Deus. Tudo atribui a Deus, a fé, com discursos, né, que trazem aí um apego à fé, principalmente ao cristianismo, né? E quando a gente precisa prestar atenção que as pessoas estão usando esses termos e há um questionamento de que o discurso não conduz com a prática e a vida. E aí você geralmente olha nos comentários das postagens dessas pessoas um grupo defendendo e um grupo questionando. E por que que hoje em dia muitos influencers e blogueiros estão usando, né, a fé, estão se espiritualizando na internet? Por like, gente. Porque eles fazem negócio na internet. Não estou dizendo que todas as pessoas que falam da fé, da sua fé na internet, estão usando isso para ganhar dinheiro. Porque se você, qual que é o segredo? E aí a gente vai para a Bíblia, que é simples. Os frutos. E nós já conversamos aqui tempos atrás, e acho que semana retrasada nós conversamos um pouco sobre isso também,
sobre a busca das pessoas por um ídolo, né? E aí, falando de Brasil, o Brasil é um país com muito apego, é um país muito idólatra, e quando eu falo de idólatra, eu não estou falando de religião, eu estou falando que é um povo bem passional. Quando as pessoas elegem alguém como um ídolo, eu sou fã de fulano, de ciclano, eu compro a briga. Isso é com político, isso é com artista, isso é com influencer. E as pessoas brigam e param de se falar como se essa pessoa que ele defende fosse da própria família, né? E aí eu perco, eu me distraio, eu não sou crítico, eu não olho com um olhar assim maduro, crítico, para realmente observar. Essa pessoa está trazendo o nome de Deus, porque de fato, e aí quando eu estou falando aí de um cristão, né, seja ele protestante ou católico, que é o que mais tem aparecido, embora nós temos pessoas de outras religiões também. Quando uma pessoa se traz, e por que nós temos um número grande, né, falando de católicos e protestantes? Porque o Brasil, a maior parte, né, o maior percentual religioso das pessoas está dentro do cristianismo. Quando uma pessoa ela traz uma fala religiosa no que ela está fazendo, de Deus, de fé, de atribuir essa espiritualidade, isso gera, de maneira inconsciente nas pessoas, uma credibilidade, né? Não, fulano tem fé, foi Deus que deu. Ela pode ter tido lucro com o tigrinho que ela está divulgando. Mas como ela usou o nome de Deus, não, é Deus que abençoou ela. Então, nós precisamos, Tiago, ter um olhar maduro, porque eu penso que a grande questão seja essa. E aí as pessoas se esquecem que uma pessoa que vive de dinheiro na internet, mais uma vez, não estou dizendo que todo mundo que fala de Deus na internet está fazendo isso só para ganhar dinheiro. Eu, por exemplo, falo de Deus, de Jesus no meu Instagram porque é a fé que eu vivo. Então, vai ser muito fácil para mim falar sobre isso, compartilhar que eu estou na igreja, que eu estou num evento, ou mesmo que eu esteja no meu trabalho e ali agradecer a Deus, porque é a minha cosmovisão, é como eu enxergo a vida. Mas muitas pessoas que colocam e falam de Deus e trazem essa espiritualidade para a internet, as pessoas perdem o filtro, inclusive muitos cristãos, e não olham os frutos. Por isso que nós vemos uma grande discussão e acusação, né? E aí as pessoas falam, é o crente da Shopee, é o cristão da Shopee. E o que significa essa frase? Você vê que ele tem um discurso que não condiz com a prática de vida. Nós vimos isso na política anos atrás. E nós precisamos prestar atenção a isso, porque assim, gente, o político, para ganhar o seu voto, ele vai falar o que você quer ouvir. O vendedor, para conseguir vender o produto dele, porque a pessoa que está na internet, para você conseguir engajar e comprar, consumir o produto e serviço dele, ele precisa falar o que você quer ouvir. Então, se eu quero ganhar um nicho de mercado e esse nicho é o cristão, eu preciso falar o que esse povo quer ouvir. E eu não estou dizendo, Tiago, que a gente tem que consumir só produtos ou serviços de quem é cristão, não é isso. Eu posso ir numa loja, enfim. Tá entendendo? A gente precisa ser maduro e ter um olhar crítico. E tomar cuidado, por quê? Porque aí eu vejo uma influencer que eu a sigo. E ela fala de Deus e fala de fé, mas vive uma vida completamente contrária àquilo que eu, lendo o livro sagrado, lendo a Bíblia, vejo que não tem nada a ver. Mas a fulana faz. E aí eu justifico um comportamento que é contrário àquilo que a Bíblia diz, porque o fulano disse, e eu me apoio mais no fulano, que é um influencer, é a influência na minha vida, do que aquilo que
A Bíblia diz. Então, assim, quem está influenciando a minha vida? Eu acho que quando o cristão pensa sobre isso, acho que é essa pergunta que a gente precisa fazer, né? Professora, você estava falando e me fez trazer aqui a memória sobre essa influência. O próprio Jesus, ele é o maior influenciador. Para nós imitarmos ele, ser igual a ele, brigar por ele, em nome dele. Mas quando você está trazendo para nós as pessoas físicas, e isso me assusta, porque eu tenho visto isso na internet. As pessoas brigando pelo outro, mas você não vê ela brigando por Deus. A pessoa fazendo até uma campanha naquela coisa assim. Eu vou ficar aqui de madrugada para ver fulano, eu vou atravessar a cidade para ver Beltrano. Mas quando você, e vamos para algo que é muito real nos dias atuais, diz assim, pessoal, vai ter aqui uma oração. Nós iremos nos conectar com Deus. É uma hora que todo mundo desaparece, mas quando você diz vai estar aqui o profeta, vai estar aqui o popstar do mundo gospel, parece que isso atrai as pessoas. Olha, Tiago, eu nem vou deixar assim, eu não vou me restringir à bolha gospel, não. Porque isso não é só sobre o cenário gospel. Eu penso que é uma tendência do tempo atual, né? Nós vivemos sobre influência, por mais que a gente relute, e eu tenho estudado muito sobre isso, né? Nessa última semana, né? Da semana passada para cá, sobre internet, inteligência artificial, robôs e machine learning e tudo mais. É uma tendência, assim, veio para ficar, a gente não vai mais, não vai recuar mais. Então, assim, é real. O mundo digital está aí, nós utilizaremos as redes sociais. Eu acredito que toda vez que a gente chega num pico de saturação, vem alguma outra coisa. Isso aconteceu com o Orkut, isso aconteceu com o MSN, isso está acontecendo com o Instagram. As pessoas aí migraram mais para o TikTok, e isso vai acontecer. O que vai vir depois, a gente acompanha os estudos e as tendências. E influencia muito no comportamento das pessoas, porque as pessoas estão mais no digital do que no real. Então, ok, eu vou acompanhar esse artista. E assim, Tiago, eu não vejo um problema, porque nós fazemos isso. Eu acompanho muito um pastor X ou um médico Y, um professor Z, e que vai estar em tal lugar, dando uma palestra ou participando de um evento, eu vou até lá. Por quê? Porque eu aprendo com essa pessoa, porque eu sou grata a essa pessoa, porque eu admiro, porque é um profissional que é especialista naquilo que eu estou estudando. Então, isso é normal, né? Nós estamos aqui hoje de manhã porque, de alguma forma, as pessoas nos ouvem e a gente está aqui para servir com o conhecimento que a gente tem de maneira digital. Aqui eu consigo, por exemplo, às vezes eu, sei lá, eu posto um vídeo, 300 pessoas viram num dia. Eu não encontro com 300 pessoas no dia para conversar sobre o que eu postei no meu Instagram. Então, a internet, ela permitiu essa audiência. O que eu falo aqui é sobre a maturidade que nós precisamos ter de entender o comportamento das pessoas e sabermos reter o que é bom e o que não é bom nós deixarmos de lado. Que é isso. Nós vemos uma tendência de influencers e pessoas na internet com uma linguagem espiritualizada de Deus, de fé e etc. E quando você olha o restante da vida da pessoa, fora aquele recortezinho que ela postou, não tem fruto nenhum, não condiz com nada do que ela diz. E aí eu preciso prestar atenção, porque nós temos
a gente tem muito jogador de futebol, por exemplo, né? E nós tivemos, né, o próprio Neymar, por exemplo, era um que ia com faixinha, com camiseta escrito Jesus para os jogos. Nunca vi testemunho, mas se dizia evangélico. E assim, e nós temos outras pessoas. E aí, Tiago, é importante a gente pensar que assim, a pessoa pode colocar, escrever Jesus, usar uma faixinha, não tem problema nenhum. Ela pode ter uma fé não praticante, talvez. O que o convite à reflexão aqui hoje, nessa manhã, é para quem está do lado de cá, é para a audiência, que a gente tenha filtros. Nós precisamos ter filtros. E a maturidade de observar. Por quê? Na semana retrasada, se não me engano, nós falamos sobre isso também, do como as pessoas seguem cegamente o que os outros falam na internet. E hoje nós estamos falando dessa tendência. Gente, essa tendência é comercial. É para atingir um nicho de mercado. É para o algoritmo mandar, porque o algoritmo funciona assim. Então, a partir do momento que eu falo uma linguagem, o algoritmo vai direcionar meu conteúdo para um público que eu ainda não alcancei. Então, eu mudo o que eu estou falando, o meu posicionamento de marca, pensando em business. E esse é o ponto. Eu preciso ter maturidade para fazer a separação. Só isso. Posso comprar a roupa daquela pessoa? Posso. Mas porque é boa, porque eu gostei, e não porque ela traz na fala dela que ela é cristã, e fala de Deus, e fala de fé, mas não dá fruto nenhum. Por quê? A gente acaba, é o que eu falei, nós somos tão passionais, e a gente elege tantos ídolos, que às vezes eu tenho uma vizinha ou uma amiga que vende o mesmo produto ou serviço daquela pessoa, mas eu consumo daquela pessoa, que às vezes é 3 vezes mais caro, e tem a mesma qualidade, ou às vezes qualidade inferior dessa pessoa que eu conheço. Por quê? Porque eu elegi aquela pessoa como um ídolo. Então eu preciso fazer por aquela pessoa. É quase que uma devoção, é um negócio inconsciente, assim, um rolê. Por quê? Porque é isso que o marketing faz. Ele usa PNL, ele usa palavras que dão gatilho, né? Para fazer com que você entenda que você precise, você vai usar porque você precisa ser aceito, porque você precisa postar, que você tem aquilo, que você consumiu aquilo, que você faz parte daquele grupo que também adora aquela pessoa. É importante, quando a gente fala de maturidade e separar, Tiago, é porque isso tem trazido problemas para muitas pessoas também. Questões de saúde mental, prejudicando, como nós vemos pessoas hoje afundadas em dívidas por conta desses joguinhos, que são artistas, pessoas influentes. Eles ganham milhões para poder divulgar para você que é legal, que é seguro, e que você vai ganhar dinheiro com aquilo. Pessoas que usam isso para vender curso, usam termos de coach, né? E entenda, não é errado vender curso na internet. Não é esse. Você se especializou, você quer alcançar um público, hoje a internet é o lugar. Tá todo mundo fazendo tudo online. É mais assim, o equilíbrio. Tenha filtro, né? Tenha equilíbrio, cuidado com pessoas que trazem um discurso que não condiz com a prática, e você está elegendo essas pessoas para serem a influência total da sua vida e às vezes influenciando você a terem posturas e comportamentos totalmente, às vezes, prejudiciais para o seu dia a dia. Professor, então, pelo que eu entendo, eu usar o nome de Deus
justamente para esse marketing, aí tá o erro. Porque você me fez lembrar, eu vi recentemente um suposto pastor, profeta, dizendo que se fizesse um Pix para ele, ele traria uma revelação de 10 minutos falando do passado, presente e futuro, e, lamentavelmente, pessoas estavam aí caindo nessa. E quando eu vi, eu falei, opa, peraí, isso daí para mim já é golpe. O cara tá numa forma exclusiva que, ó, comigo, você fazendo Pix, você vai ter 10 minutos sobre a tua vida. Então isso não se torna também um gatilho para que essa pessoa, ela ache que, opa, peraí, é isso que eu tô precisando. E aí, é como você falou, tá usando o nome de Deus, a pessoa ela tá por uma necessidade, porque, sei lá, ela quer saber por que ela tá com problema na vida, acaba pagando, se endivida. Então isso como você falou, o vender, quero falar sobre receita, sobre medicina, isso e aquilo. Até aí tudo bem, agora eu usei o nome de Deus, ou eu tô dando glória a Deus por isso ou aquilo, esse é o perigo. Olha, Tiago, eu posso, por exemplo, eu me especializei em psicoteologia. Eu posso fazer uma oficina, né, para dar um curso, uma formação para as pessoas dentro dessa área, ou dentro das neurociências. Não tem problema nenhum eu vou anunciar, né? E, olha, tem embasamento bíblico, teológico, tá aqui o link se você quiser se inscrever e tudo mais. Ok. Mais uma vez, não é um problema você vender um curso, né, uma oficina, até porque as coisas têm custo. Às vezes você vai usar um salão que tem que ser pago, você tem que comprar um livro, o material, você vai fazer um café para receber as pessoas e tudo mais. E às vezes não é uma igreja que está organizando, é uma pessoa física ali que se especializou, estudou, se debruçou e está montando, ou está montando um grupo de estudos, né? E vai ali compartilhar os seus anos, ali que você se debruçou num mestrado, num doutorado. Não vejo problema nenhum, porque é a sua mão de obra, o seu conhecimento, o tempo que você gastou de madrugada estudando, lendo, os finais de semana que você se abdicou para ter aquele conhecimento. É uma forma de você ter um retorno, tudo bem. Agora, quando a gente vê isso, Tiago, os mercadores da fé, nós estamos falando de um outro rolê, né? Por quê? Tem muito gatilho na fala, sim, tem muito treinamento de PNL, de neuromarketing, que são, né, como eu atingo, como eu faço a pessoa se sentir sensibilizada. Tem o FOMO, né? Que é o medo de ficar por fora, o medo de perder, o medo de, mas se eu não fizer. Esses dias eu estava vendo um canal da TV de uma igreja X e o líder daquela igreja, ele ficava lendo o nome das pessoas que deram o dízimo e que fizeram a oferta X para que ele levasse o nome delas para a oração. Então, cada vez que ele lê o nome das pessoas e ele não lê o seu, pode ser que você fique assim, poxa, mas ele não leu o meu. Será que ele não vai levar o meu nome? Não, então eu vou fazer a oferta, né? E ele repete isso, e assim, minha mãe estava assistindo, eu falei, mãe, até que hora a senhora vai ficar vendo esse homem pedindo dinheiro? Tem 1 hora que eu estou sentada aqui. E esse homem está pedindo dinheiro, tem 1 hora que ele está aí. E o programa se estendeu, e foi só isso. Né? Ele toda hora falava da oferta com nome tal, que ele ia levar para a oração tal, e ele lia o nome das pessoas, e para que você, se você der a oferta tal, eu vou levar o seu nome. Quando a gente fala, né, que nem você deu exemplo dessa pessoa aí que estava, olha, se você der uma oferta, eu vou fazer uma revelação, ficar aqui 10 minutos. Eu me lembrei, enquanto você estava falando, e por isso que é tão importante, né, a gente ler a Bíblia e ter conhecimento da palavra. Eu acredito nos dons, eu não sou sensacionista, eu creio que Deus pode usar as pessoas como quiser, mas é esse filtro que a gente tem que ter, né, a maturidade
e conhecimento das Escrituras. Eu me lembrei de quando Eliseu foi usado, né, para falar, e ofereceram para ele prata e ele recusou. Mas o moço dele, né, Geazi, quis aceitar e ele ficou doente. Não era para aceitar nada, porque ele não cobrou nada. Ele foi lá fazer o que Deus mandou ele fazer. Mas Geazi falou assim, não, então eu vou querer a prata para mim. Entendeu? E aí ele ficou doente, porque Eliseu já tinha falado, não é para aceitar nada. Não quero, não precisa. Então, Tiago, a gente precisa ter conhecimento da palavra, a gente precisa ter maturidade. E a maturidade, Tiago, é lendo a Bíblia todos os dias, com o nosso joelho no chão, orando, seguindo pessoas maduras. E a gente tomar cuidado com esse evangelho coach da prosperidade, que vai falar só o que eu quero ouvir, mas não vai trazer confronto nenhum. Porque no Novo Testamento, Jesus também, quando estavam fazendo a igreja, né, o templo, de comércio, ele jogou tudo no chão. Mais uma vez, repito, não vejo problema ter uma cantina lá na igreja. Você vai convidar alguém para vir, né, de repente, cantar ou trazer uma palavra lá num evento da sua igreja, você pagar a hospedagem, o combustível, o deslocamento da pessoa, a pessoa vem de longe, né, uma ajuda de custo. Eu entendo que assim, tem coisas, Chaco, que são razoáveis. Agora, você começar a colocar preço, a gente precisa, e aí seria uma conversa muito longa, um debate teológico mais aprofundado, a gente não tem tempo aqui, mas é isso. Tenha equilíbrio, né? Cuidado com os gatilhos, cuidado com a sua carência, cuidado com buscar resultados fáceis, até porque muitas vezes Deus usa a dor e o sofrimento para tratar o nosso caráter, e aí você quer uma resposta do porquê. Às vezes você está num problema porque você não muda de atitude, você vai receber uma revelação, mas Deus vai mudar a sua vida, porque a revelação vai ser só coisa boa para o seu ego, tá? Com certeza, você pagou, você vai ouvir só coisa boa para o seu ego. Você não vai ser confrontado, não vão falar do seu pecado, nada disso. Você vai desligar o telefone e você vai continuar vai continuar com a vida do mesmo jeito. Por quê? Porque você está se prejudicando, porque você não muda de postura, porque você continua tendo as mesmas atitudes, porque você, de repente, tem um trauma emocional que faz você agir dessa forma e você está nesse erro e esse erro continua. Então não adianta eu amaciar o seu ego, eu tenho que te mostrar e te ajudar a sair daquilo ali. Mas se você pagar R$ 200 por uma revelação, ele nunca vai dizer isso, porque senão você não volta e não paga 400. Disse tudo, professora, verdade. Como sempre, uma aula, e acredito que hoje essa nossa conversa ela foi muito válida para abrir a mente e a gente tomar cuidado aí com esse mundo chamado de internet, professora. Se tem alguém que queira bater um papo com você, professora, tirar dúvida, conversar, como essa pessoa se conecta com você? Tiago, meu e-mail arlen.gomes84@gmail.com ou aqui mesmo no Instagram @arlengomes, pode mandar uma DM, né? Vira e mexe, alguém manda uma mensagem porque ouviu aqui e conversa, e tem sido uma bênção poder servir as pessoas de alguma forma. Mais uma vez, @arlengomes no Instagram ou e-mail arlen.gomes84@gmail.com. Vai ser um prazer poder servir. Ou você pode entrar em contato aí com o Tiago na rádio e ele direciona o seu contato para mim. Vai ser um prazer também poder servir de alguma forma. Que Deus abençoe. Amém. Que bom, professora. Se o bom Deus assim nos permitir, quarta-feira que vem a gente se encontra de novo aqui no nosso quadro Descomplica a Alma. Amém. Boa quarta-feira para todos. Tchau, tchau.